Quem impediria uma fraude como a da Theranos no Ancapistão? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O escândalo da Theranos já tem alguns anos, mas voltou ao noticiário hoje porque sua principal idealizadora ou perpetradora, Elizabeth Holmes, vai ser finalmente julgada por seu crime. Pode pegar até 20 anos de cadeia pelo golpe que deu vendendo uma empresa que era uma farsa. No início dos anos 2000, ela era comparada a Steve Jobs. Melhor, um Steve Jobs mulher que conseguiu sozinha criar uma grande empresa técnica do nada. Uma figura de referência para meninas que sonham trabalhar com ciências e empreendedorismo. Uma self-made woman no século XXI. Bem, agora que a farsa foi desmascarada, ela se volta com inúmeras ações civis indenizatórias e uma ação penal por vários crimes, principalmente fraude, e ela joga a culpa no namorado. Segundo ela, Ramesh Balwani abusava sexualmente dela desde o início e a controlava emocionalmente durante os supostos crimes. Mas como é essa história? O que foi a história da Theranos? Bem, tudo começou em 2003. Elizabeth pegou um projeto da faculdade que ela fazia, lá em Stanford, que parecia bastante inovador. A ideia era um laboratório de análises sanguíneas totalmente automatizado. Você faria a coleta do sangue, uma gota de sangue seria suficiente, e passando pelo laboratório miniaturizado, ele faria todos os exames comuns e até uns exames que normalmente saem caro para se fazer em laboratórios tradicionais. Os métodos atuais de exames de sangue requerem uma quantidade muito maior de sangue além disso. Embora já existam máquinas que automatizem boa parte desses exames, ainda existem muitas etapas manuais. Se você for fazer um exame de sangue hoje, tem que ir no laboratório, colher às vezes 2, 3, 4 ampolas cheias de sangue, isso é etiquetado e vai para um laboratório. Lá, como disse, embora exista muita automatização, ainda tem muito trabalho manual também. A ideia original dela parecia bastante interessante. Imagina, você poderia fazer exames na farmácia, rapidinho, o resultado sairia ali na hora. Porém, desde o início, muita gente apontava que isso seria tecnicamente impossível. Porém, ela alegava ter uma técnica inovadora para permitir fazer exames com quantidades mínimas de sangue através de sensores eletrônicos miniaturizados desenvolvidos por ela na faculdade. Ela precisava apenas de mais investimento para pesquisa e desenvolvimento para que tudo ficasse pronto. O fato é que a ideia parecia tão interessante que lá em 2003 alguns milionários acreditaram nela e resolveram investir. Rupert Murdoch e Henry Kissinger estavam entre os investidores iniciais. Veja, isso não é totalmente absurdo. Muita gente investe em empresas com ideias extraordinárias mesmo antes de saber se elas têm de fato possibilidade de se tornar realidade. Esses investidores, chamados investidores anjos, investem em empresas startups, empresas iniciantes, e a conta que eles fazem é a seguinte: de cada 100 empresas com propostas inovadoras, mas ainda não certas, 90 vão falhar. E eles vão perder todo o dinheiro que investiram ali. 9 vão até funcionar, mas o lucro será relativamente baixo. Elas vão se pagar, mas não vão retornar tanto lucro assim. Mas uma dessas ideias vai explodir, vai se tornar uma inovação absurdamente valiosa e dará tanto lucro que vai pagar todo o resto e ainda resultar em um lucro fantástico para o investidor. No final, ainda hoje tem muita gente ganhando dinheiro sendo um investidor anjo. A questão é que Elizabeth Holmes continuou captando investimentos de vários outros investidores depois disso, continuou prometendo um produto salvador da pátria, acabou colhendo um total de 38 bilhões de dólares em investimentos e com isso montou uma grande sede para sua empresa, chegou a ter 800 funcionários. Mais que isso, com todo esse cacife, ela ganhou fama. A imprensa, lógico, adorou a história. Uma mulher jovem, inteligente, abandonou a faculdade para abrir uma empresa de sucesso e conseguiu acumular fortuna. Uma self-made woman, uma nova Steve Jobs. Ela se tornou capa de revistas, era chamada para entrevistas, palestras, virou uma superstar. Curiosamente, ninguém mencionava o namorado dela, o Ramesh Balwani, que ajudou ela desde o início. Mas isso faz sentido, era até uma proposta de marketing da própria empresa colocar ela como a cabeça da coisa. Ela era, de fato, a inventora da tecnologia, muito inteligente e muito desenvolta. Inclusive, a empresa começou a produção das unidades do seu produto, o Edison, que era o laboratório miniaturizado que faria todos os exames. Chegou a fazer algumas vendas, porém, nessas primeiras unidades, o ciclo não era completamente
completamente autônomo. Os resultados saíam todos da própria sede da Theranos. Segundo eles, é porque ainda era necessário alguns ajustes, algumas atividades que eles não automatizaram, precisavam fazer controle de qualidade. Alguns clientes já estavam achando suspeito aquilo, e muitos usuários finais, pessoas que de fato fizeram um exame em uma máquina dessas, acharam os resultados muito estranhos, incompatíveis mesmo. Coisas como uma mulher que, em idade fértil, recebeu um exame com níveis de estrogênio típicos de menopausa. Preocupada com o eventual problema, ela refez o exame em um laboratório tradicional e não tinha nada daquilo, os valores eram totalmente diferentes. Mas a coisa toda estourou mesmo em 2015, quando um funcionário interno procurou a imprensa para expor o problema. A tecnologia proposta por Holmes simplesmente não funcionava. Eles tinham várias equipes tentando otimizar processos, pesquisar, mas o fato é que eles já sabiam desde 2006 que a tecnologia havia batido um beco sem saída. Eles precisavam de mais sangue para os testes mais simples e vários dos novos testes propostos simplesmente não funcionavam. No final das contas, os poucos resultados eram dados por uma máquina tradicional que havia na sede da empresa. Só que como tinham muito pouco sangue, os resultados eram absurdamente imprecisos. Um monte de gente da empresa sabia disso, mas a filosofia para a maior parte dos funcionários é que o pessoal da pesquisa precisa só de mais alguns meses para resolver o problema, para achar a solução. Então vamos manter as aparências só mais um pouquinho. O problema que só Elizabeth e poucas pessoas da cúpula da empresa sabiam é que não viria solução nenhuma. A tecnologia não funcionou e não havia nenhuma possibilidade de resolver o problema. A coisa toda era uma farsa. Depois dessa divulgação, a coisa degringolou muito rápido. Clientes cancelaram pedidos, investidores queriam dinheiro de volta, a empresa faliu em 2018. Isso tudo acabou em um emaranhado de processos contra ela, contra o seu namorado e outras pessoas da cúpula da empresa que sabiam da farsa. O namorado, Ramesh, está sendo acusado dos mesmos crimes que ela, basicamente fraude, e o julgamento de ambos começa agora. Bom, existem 3 aspectos interessantes para analisar aqui. O primeiro ponto é: mulheres são incapazes de empreender? E lógico que não. Mulheres podem ser criativas, inovadoras, empreendedoras de sucesso. Mulheres geralmente tendem a ter uma aversão ao risco um pouco maior. Por isso, são mais raras em empreendimentos. Mas existem muitas por aí. A dura realidade é que ela foi apenas uma das 90 empresas que não deu certo. Lembra da conta lá dos investidores anjo? Que para cada um Steve Jobs você tem outros 90 caras ou mulheres que também saíram da faculdade com ótimas ideias, trabalharam loucamente naquele conceito, sonharam ser o próximo Steve Jobs e quebraram a cara. Saíram no final sem a empresa, sem a ideia e sem nenhum tostão. Infelizmente, pouca gente se dá conta de que para cada sucesso tem um monte de tentativas frustradas por aí. O grande problema é que se ela fosse só mais uma na multidão, alguém teria questionado ela antes. Alguém teria falado lá em 2006, pera, deixa eu ver essa pesquisa aí, qual que é o problema mesmo? Isso já quando os resultados começaram a demorar, logo em 2006, 2007. Mas como ela era mulher, jovem, bonita, acabou tendo uma exposição midiática grande, acabou gerando uma proteção a ela contra as críticas, o que fez com que a farsa durasse muito mais tempo e que muito mais pessoas fossem prejudicadas. O segundo ponto é, afinal, onde é que está o patriarcado na sociedade? Se você olhar a trajetória dela, verá que ela foi favorecida desde o início por ser mulher. A mídia, os investidores viram nela um símbolo que poderia atrair outras mulheres para a área de tecnologia. Muitos se desdobraram para ajudar ela. Isso acabou sendo pior para ela e para quem acreditou na ideia dela. Como expliquei antes, se ela não fosse um empreendedor tão específico, tão endeusado pela mídia, não protegido pelos investidores, teriam percebido o problema muito antes. E o problema então teria sido muito menor. Mas não é só isso. Aconselhada certamente por seus advogados, ela agora está adotando a tese que a culpa toda foi do namorado que abusava sexualmente dela. Porque os advogados sabem que isso vai sim sensibilizar o júri. Pode ser que ela pegue uma pena muito menor por isso. Isso não é favorecimento de homens, é o contrário de favorecimento de homens. Pior, até em matérias de revista agora, em que a fraude está escancarado, é possível ver jornalistas dizendo que ela se sentia pressionada a ter sucesso, ela se sentia oprimida pelas pessoas que esperavam muito dela, literalmente inventando desculpas para ela. Cadê o tal patriarcado? Cadê a dificuldade dela de fazer alguma coisa?
Ela sabia que o que ela fazia era uma fraude que estava produzindo exames errados, que os investidores iriam com certeza perder dinheiro. Se fosse um homem, meu amigo, já estava em uma situação muito pior do que a dela. E o terceiro ponto final é: quem impediria isso no Ancapistão, numa sociedade libertária? Bem, ninguém. Maus negócios são maus negócios e cabem às pessoas fazer sua própria diligência antes de investir dinheiro em uma empresa. O fato é que o estadistão também não resolveu o problema. O máximo que vai fazer é colocá-la na cadeia por um tempo e pronto. O lado realmente punitivo para ela dessa história toda é que a sociedade sabe que ela é uma fraude agora. Vai ser difícil ela conseguir uma posição de respeito em empresas ou na ciência. Essa punição é natural e não precisa do Estado para isso. No final, prisão não resolve absolutamente nada nesse tipo de situação. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Babu, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!